Oi pessoal, há poucos dias eu tive aí olhando pelo YouTube junto ao meu celular um tutorial interessante de Steve Scott, onde ele fala sobre relações entre sistemas de partículas usando o chaveamento aí que é o método Kied. Eu vou compartilhar com vocês o que ele passou para que vocês entendam como é interessante esse recurso para algumas coisas que a gente pode fazer junto ao projeto. Então vamos lá. Assim como ele fez, eu vou manter aqui o objeto que é o plano, eu vou ativar aqui o Move. E esse objeto, se eu der uma animação aqui, notem que ele não tem nenhum recurso aí de animação nele. Então, para poder fazer uma animação de partículas, eu posso clicar aqui em Partículas, no editor da direita, e clicar em Mais. Eu gero um sistema. Na medida que eu dou o play aqui, aqui embaixo vai surgir uma linha vermelha, que é a animação dessas partículas em forma de halo que estão sendo emitidas pela malha do objeto. Deixar finalizar. Para gerar aí o efeito que nós precisamos, eu tenho que aplicar na malha o método de chaveamento. Então eu venho nas configurações aqui de partículas e procuro a opção chamada Physics. Então vocês, se tiver fechada, vocês abrem, correm e procuram essa opção chamada Physics Type, é o tipo de física. Então nós vamos mudar aqui de Newtonian para o modo Kied, que é o modo de chaveamento. Bem, eu tenho aqui agora como dar um play, vocês vão ver partículas sendo emitidas pela malha, pelo método de chaveamento. Para fazer o experimento, eu vou trazer a mãozinha aqui, a minha área para baixo, eu vou fazer uma cópia dessa malha que vai manter o mesmo tipo de chaveamento nas cópias. Para isso eu não vou usar aqui o Shift D, eu vou usar o Ctrl C, Ctrl V. E vamos fazer o seguinte, Ctrl C para copiar, Ctrl V para fazer com que a cópia seja colada. Ela foi colada, vocês vão ver que está mais escura aqui a linha. Eu vou usar o Move, vou trazer a cópia para cima. Essa cópia eu vou dar uma escala em S. Vou utilizar aqui o Rotate para rotacioná-la aqui dessa forma. E vou incliná-la nesse ponto. Vamos então fazer outra cópia desse objeto. Vamos usar o Move. Eu vou usar o Ctrl C, Ctrl V. Cópia já foi criada e está no lugar da original. Eu vou puxá-la para cá, puxá-la um pouquinho mais para cima, vou dar um S de escala. E temos aqui, se vocês olharem pela vista orbital, 3 malhas que mantêm a propriedade de emissão de partículas, dando play. Ó. Por que eu não fiz com o método Shift D? Porque pelo método Shift D, se eu vier alterar a quantidade de partículas dessa ou dessa aqui que foi copiada, eu altero das malhas anteriores. Então não é interessante para mim fazer o efeito. Com Ctrl C, Ctrl V, eu consigo fazer esse recurso. Nós vamos precisar selecionar o ponto inicial onde nós queremos que o efeito aconteça. Então eu quero que comece aqui do plano de baixo e finalize no plano de cima. Então eu tenho que selecionar onde eu quero iniciar. Com esse plano selecionado, eu volto nos efeitos de partículas e vou correr uma guia chamada Render. Aqui em Render, o que vocês estão vendo, em cada malha dessa aqui que foi copiada, é que eu estou fazendo a renderização dessas bolhas que saem aí da superfície pelo método de halo, que são partículas luminosas. Eu quero que nessa primeira daqui, eu utilize o método chamado Patch. As bolhas ainda continuarão a sair. Mas para gerar o efeito que eu preciso, eu vou ter que voltar na condição que eu dei a esse primeiro plano, onde eu tenho a chave Kied, abrir essa opção de relações. É aqui que nós vamos fazer a relação para criar o efeito que desejamos a partir dessa malha de baixo até a malha final. Então, para criar as relações, eu tenho essa área aqui e o sinalzinho de mais, onde indicam as relações de sistema. Então, eu vou clicar em mais. Ele está dizendo que o primeiro alvo está inválido, porque eu tenho que dizer quem é que vai servir como primeiro alvo. Então, para facilitar, eu clico no conta-gotas e clico aqui no primeiro plano. Já criei aqui o plano da primeira relação. Eu tenho que definir agora a segunda chave de relação, ainda nesse plano aqui de baixo, e tenho que definir quem é o alvo segundo dessa relação entre partículas. Então eu seleciono o conta-gotas e clico no segundo conta-gotas.
Repare que ele começa a estender uma quantidade de fios aqui, que são 1000 fios, até 1000 fios nesse plano de cima. Para poder continuar mais ainda essa extensão, eu posso definir ainda no primeiro plano que eu quero um outro sistema como relação. Eu clico no conta-gotas e vou clicar no terceiro plano. Veja que agora ela percorre do plano de baixo para o plano do meio, para esse plano que aqui está. Bem, aqui embaixo eu posso voltar nas configurações de partículas. Em vez de 1000 partículas aqui, eu posso definir que eu quero iniciar apenas com 50 partículas. Veja que o número aqui diminui. Porém, nesse plano daqui, se eu selecionar, vocês vão ver que eu estou utilizando o número de 1000 partículas. Então ele vai gerar 1000 partículas daqui para cá. Só que eu vou diminuir esse daqui para a quantidade de 1. Eu consigo afinar e vou para a quantidade de 1. O que é que eu faço aqui? Eu começo com 50 partículas que geram esses fios, vão iniciar com o fio do segundo plano para o terceiro plano. Eu faço esse afinamento aqui nessa forma de fiação. Mas agora, o que é que eu posso fazer? Eu posso selecionar aqui o primeiro plano, onde eu tenho o chaveamento, correr o sistema, e eu tenho uma porta chamada Viewport Display. Eu vou abrir essas configurações. Esse Trend Steps aqui, ele vai permitir eu dar mais suavidade nessa curvatura do efeito. Então, se eu aumento esse valor aqui, olha que eu dei uma suavidade de curvatura maior. E aqui eu posso selecionar o segundo plano, movimentá-lo para esticar ou apertar mais o efeito entre o primeiro plano e o segundo. Posso selecionar o último para dar um efeito maior. E tendo feito esse processo, eu já gerei uma forma que pode ser interessante para algo a ser utilizado aí no meu projeto. Aí o que é que eu faço? Eu agora posso converter o que eu criei, selecionando o primeiro plano. Vocês vão ver que eu tenho uma chavinha aqui de modifiers. Nela já tem o sistema de partículas que foi aplicado nesse efeito aí que estamos vendo, o Particle Settings, tá? Então, para eu converter isso aqui, eu clico. Veja que ele transforma, a fiação fica em cor laranja, e nós vamos converter esse recurso que nós realizamos aqui em um objeto do tipo curva. Então vamos ver em Convert to Curve from Mesh. Agora ele já é um objeto curvo. E o que é que eu posso fazer? Eu posso excluir os planos do meu projeto, pois eu não precisarei mais deles. Seleciono o primeiro, dou X, seleciono o segundo, dou X, seleciono o terceiro, dou X, e tem uma forma aqui de curva. Só que essa forma aqui de curva eu posso convertê-la em uma mesh. Para isso eu posso estruturar a curva usando as configurações dela. Eu clico aqui em Curve, vou abrir até a opção chamada Geometria, e aqui a gente pode utilizar ou um objeto como referência, ou então aqui em Bevel a gente pode aumentar esse valor do chanfre para criar aqui uma forma interessante com aquele método de partículas. E para convertê-lo em mesh, para que ele deixe de ser curva, a gente pode usar o botão direito do mouse e clicar Convert to Mesh. Repare que agora essa malha aqui se transformou numa mesh. Se eu entrar com ela no Edit Mode, ela é formada agora de vértices, arestas e faces. Aqui eu posso utilizar, nesse caso, o Shade Smooth e posso aplicar um material qualquer nela aqui para gerar um efeito que me interesse junto a esse objeto. Fica então a dica aí desse recurso de chaveamento para que vocês possam abrir horizontes em cima de mais efeitos que o Blender 3D permite. Bom proveito e até o próximo tutorial.